sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, está no ar o programa TV Sintese. E o programa de hoje vai ser realmente uma aula. Vocês que estão nos assistindo agora vão ver e vão entender de uma vez por todas o desmonte que o governo Jackson Barreto vem promovendo na educação sergipana. Como para uma boa aula é preciso um bom professor, eu tenho o prazer de convidar o nosso mestre Roberto para nos ensinar a ver aquilo que o governo faz questão de esconder: os números da educação. Vem para cá, professor Roberto. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso. Professor, nesse primeiro momento, queria lhe perguntar o seguinte: quais são os tipos de perdas salariais que os professores vêm sofrendo? Veja, há, na verdade, um desmonte da carreira dos professores, né? O governo do Estado não pagou o reajuste do piso 2012, né? Não pagou o reajuste do piso 2015, nem 2016, nem 2017. Então, há, na verdade, uma dívida do governo do Estado com o magistério público estadual, e que essa é a nossa luta. É a luta para que, de fato, o governo possa assegurar o que a lei determina, que é pagar o reajuste do piso, que isso não está sendo respeitado pelo governo do Estado. Ok, nós estamos aqui com a sala de aula montada, e temos aqui, não são estudantes, são profissionais, colegas, mas com perguntas afiadíssimas para te fazer. Então, eu quero começar com a primeira pergunta, que vai ser para você. Roberto, o governo do Estado vive dizendo que não reajusta o piso dos professores porque o Estado está quebrado. Até que ponto isso é verdade? Veja, a gente trouxe aqui alguns números para mostrar que essa realidade, esse discurso do governo que tenta trazer para a sociedade uma realidade não é verdadeira, né? Se a gente observar aqui, há um crescimento do FPE, que é o Fundo de Participação do Estado, agora em 2017, com crescimento até o momento de 10%, o ICMS com crescimento de 9%, o Fundeb com crescimento de quase 20%, que é o recurso que assegura o pagamento do salário dos professores, né? E o IPVA um crescimento de 18%. Ou seja, há, na verdade, recurso, né, para assegurar o reajuste do piso como manda a lei. Uma outra questão que é importante aqui destacar é o gasto de recursos da educação. Se a gente observar aqui nesses números, que inclusive já foram denunciados ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, a Constituição manda o Estado gastar no mínimo 25% dos impostos de educação. E o Estado, ano passado, só gastou 18,82%. Ou seja, há recurso, de fato, para assegurar o reajuste do piso dos professores e que isso o governo não está fazendo. Falta de gestão? Falta de gestão e falta de vontade política. O governo não reajusta porque não quer, porque o recurso existe e ele nem o mínimo que a Constituição diz que deve gastar, ele não está fazendo. Infelizmente. Vamos à segunda pergunta. Roberto, há quanto tempo o governo não vem cumprindo o plano de carreira do magistério? Veja, essa é uma pergunta que a sociedade precisa compreender a gravidade do que está ocorrendo com os professores da rede estadual. O governo, ao mesmo tempo que ele não reajustou o piso salarial dos professores em 2012, que a partir daí que a carreira dos professores começa a ser destruída, né? Não reajusta o piso salarial em 2015, não reajusta em 2016, nem em 2017, os professores acumularam uma perda enorme no seu salário. E isso está gerando um processo de empobrecimento dos professores muito grande, né? Que é esse dado aqui que a gente trouxe para mostrar aqui para todos. Os professores com nível superior, que é aquele professor que fez a licenciatura, a universidade, ele tem uma perda salarial no início da carreira, que ele está iniciando agora na rede estadual, de R$ 1.287,33, a perda mensal, pelo fato de não ter tido o reajuste do piso. O professor que está no fim de carreira, ele está tendo uma perda de R$ 2.197, que é o professor que está se aposentando ou já aposentado. Então a perda salarial do professor nível superior, ela é muito grande. Uma outra tabela aqui que nós trouxemos é o professor de nível médio, aquele professor que fez apenas o nível médio na modalidade normal. Ele tem uma perda
O início de carreira é os únicos professores que não há perda, porque o governo hoje paga o piso para todos os professores, como se todos estivessem no início da carreira e fosse de nível médio. Então, igualou o vencimento de todos os professores. Essa é a destruição do plano de carreira dos professores. Mas o professor de nível médio aposentado, por exemplo, ele também acumula perda de R$ 387. Agora, as perdas maiores são aqueles professores que têm uma formação maior. Por exemplo, professor com doutorado, que tem um doutorado. A perda no início de carreira é de R$ 2.549. No fim de carreira, onde está aposentado, R$ 3.585. Então, acaba acumulando perda pelo fato dos professores não ter tido o reajuste. E um desestímulo, né? Porque ele não vai querer fazer um mestrado, ele não vai querer fazer um doutorado, porque está aí, os números estão mostrando. Os números demonstram exatamente essa política de desvalorização do professor da rede estadual, né? Porque nós, professores e professoras, nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento, né? E o plano de carreira, que é uma lei que é obrigatória todo servidor público ter, valoriza o professor pela formação. Ou seja, na medida que o professor vai estudando, ele vai tendo um acréscimo na sua remuneração para que ele sempre continue estudando. E o que está ocorrendo em Sergipe é exatamente o contrário. O governo não está valorizando quem está estudando, quem está se preparando para ofertar aos estudantes uma melhor qualidade do ensino, né? Como a gente pode ver aqui, a professora com mestrado, por exemplo, a perda salarial no início de carreira de R$ 1.995 e no fim de carreira R$ 2.903. E frisando novamente, é uma perda mensal. É uma perda mensal. Então, isso quando a gente faz um cálculo de 2012 para cá, a perda acumulada é muito elevada, né? É tanto que o Sintese entrou com ação judicial contra o Estado, que nós tivemos ganho em primeira instância. O governo foi condenado a retomar a carreira, ou seja, atualizar o salário como manda a lei, exatamente por isso, porque o governo não está respeitando o que diz a legislação, o que diz a lei do piso, o que diz o plano de carreira, que o professor tem que ser valorizado pela formação acadêmica. Então, essa realidade dos professores é uma realidade extremamente grave. E a última tabela que nós trouxemos aqui para mostrar para todos é o professor pós-graduado, que a maioria dos professores da rede estadual estão nessa situação. Professor que tem a pós-graduação estrito sensu. Então, o professor início de carreira tem uma perda de R$ 1.609 mensais. No meio de carreira, que tem aí em torno de 15 anos, 18 anos, mais de R$ 2.000 e no fim de carreira R$ 2.650. A perda mensal desses professores. Então a gente entende que essa realidade não pode continuar acontecendo, né? Dia 9 de agosto agora o Sintese está chamando a Assembleia Geral dos Professores da Rede Estadual, porque nós precisamos definir um plano de luta para enfrentar esse cenário. Nós não pode continuar mais uma situação de desmonte da carreira do magistério como nós estamos vivendo neste momento. Um desestímulo para o professor. É um desestímulo total, né? Porque quem estuda não está sendo valorizado pelo governo do Estado. Bom, vamos à nossa terceira pergunta. Professor Roberto, a que ponto o número de matrículas influencia no pagamento dos professores do Estado? Veja, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o financiamento da educação hoje no Brasil está vinculado à matrícula. Então, quanto mais estudante existe matriculado em determinada rede, mais recurso entra do Fundeb, do salário educação, da alimentação escolar, do transporte escolar. Praticamente a maior parte dos recursos da educação estão vinculados à matrícula. O que está ocorrendo na rede estadual de Sergipe é uma política de perda de matrícula, de desmonte da matrícula. E aí, nós fizemos aqui um levantamento, nós trouxemos esse dado aqui. De 2012 a 2016, o Estado teve uma redução de matrícula de mais de 38 mil alunos. É muita coisa. É muita coisa. E essa redução de matrícula ela se dá na educação de jovens e adultos, no ensino médio, no ensino fundamental, se dá em todas as áreas. Isso significa para nós assim, a negação do direito de estudar os nossos jovens. E isso, para nós, é extremamente grave. Isso tem consequência social, sim, né? Na medida que os estudantes não estão na escola, não estão estudando, porque é uma política de fechamento de turno, especialmente o turno da noite, é uma política deliberada de fechamento. E isso vai dificultando a vida do estudante. Isso vai gerar aumento de pobreza, aumento de violência. Exatamente. E isso tem uma consequência para a vida, para o cenário da educação, que é a perda de recursos.
Então, essa perda de 38 mil alunos representa uma perda para o Estado de 126 milhões de reais do Fundeb, que o Estado deixa de receber. Quero chamar a atenção à sociedade que mesmo com essa perda, como a gente viu anteriormente, o Fundeb tem um crescimento de mais de 20%. Se houvesse mantido a matrícula de 2012, o Fundeb teria uma receita extremamente favorável para assegurar não só o reajuste do piso dos professores, mas o investimento na melhoria da qualidade da educação para os nossos jovens. Né? Sim, claro. Então, essa questão da matrícula tem influência, sim, no salário, porque o recurso do Fundeb que paga o salário dos professores e que é utilizado também para investimento na melhoria da educação. E você me parece que tem outros dados também que fundamentam aí a questão da falta de gestão, de atenção do governo com funcionalismo público. Esse é um dado que acho que retrata bem o que é a política do governo Jackson Barreto, né? Que é um governo que tenta mostrar para a sociedade um cenário de crise, que tenta mostrar para a sociedade que não tem dinheiro para valorizar o servidor público, não só o professor, mas o servidor público em geral, adota uma política nefasta de atraso e parcelamento de salário, atingindo ativos e aposentados. Mas o que é que a gente tem visto? Recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é ligada ao Ministério da Fazenda, divulgou um dado mostrando, né, que pode ser visto aqui, mostrando que Sergipe é o estado do Brasil que menos valoriza o servidor público. De todos os estados brasileiros, proporcionalmente, Sergipe é o que menos valoriza o servidor. De 2009 até 2000. Uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional o estado de Sergipe. O que demonstra que essa política do governo do estado de não valorizar, de não reajustar o piso salarial dos professores, nem o salário dos servidores da administração geral, não é por falta de dinheiro. E não tem nada a ver com o tamanho do nosso estado, porque isso é proporcional, né? A Secretaria do Tesouro Nacional faz um cálculo proporcional à receita. Não tem nada a ver com o tamanho do estado, desculpa, com a arrecadação. É gestão. A prioridade da gestão do governo Jackson não é o servidor público. A prioridade são outras despesas e não melhorar a vida do servidor público, que está sofrendo um processo de empobrecimento muito grande. Ok, então vamos agora ouvir a nossa última pergunta para encerrarmos aqui a nossa grande aula. Roberto, diante de tudo que você colocou, você mostrou aqui que o Estado tem recurso, que não valoriza por uma opção política e que a Justiça já deu ganho de causa para o magistério por 2 vezes para que seja retomada a carreira. Então, diante de todo esse cenário, o que é que falta hoje para o Estado retomar a carreira do magistério? Boa pergunta. Na verdade, essa é uma pergunta que os professores e a sociedade precisam fazer e precisam compreender, né? O que falta nesse cenário de desmonte da carreira e de negação do direito dos professores é vontade política do governador do Estado. Né? O que a gente está mostrando aqui em 2015, assim como nós mostramos em 2016, o Estado também não aplicou em 2015 o mínimo dos impostos pagos pela população em educação. Né? Que na nossa avaliação era o dinheiro que deveria ter assegurado o reajuste do piso dos professores, que não foi assegurado. Nós entendemos e defendemos e cobramos dos órgãos competentes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que esse dinheiro seja devolvido aos cofres da educação para assegurar o reajuste do piso dos professores, para assegurar a retomada da carreira dos professores. Então, o dinheiro existe para reajustar o salário dos professores. Falta a vontade política. Então, os professores estão sofrendo essas perdas mensais, estão vivendo um processo cada ano de empobrecimento, porque o salário continua congelado e as coisas aumentam para alimentar sua família, né, para sobreviver. E não há do governo Jackson a vontade de assegurar uma outra política que seja diferente dessa que a gente viu aqui. Bem, gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a presença da nossa plateia, muito obrigado. Quero agradecer a você, Roberto. Muito obrigado por essa maravilhosa aula. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite
Aceite e respeite o meu professor.